Então, nós estamos na aula de número 8, Deus é o nosso refúgio. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 27. Salmo 27. De todos os salmos que a gente vem estudando desde o início, esse é o maior. Apenas 14 versos. Salmo 27 fala assim o texto, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Salmo muito bonito e muito conhecido por todos nós, né, irmãos? Vocês já perceberam que a nossa vida cristã, a vida cristã, ela é marcada por bênçãos? Isso é inegável. Nós somos tremendamente abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Porém, a vida cristã também tem os seus momentos difíceis, complicados e dolorosos. Então, a vida cristã, embora seja abençoada, é uma vida de luta, é uma vida de dificuldade também, irmãos. E quando nós tiramos o sofrimento da vida cristã, a vida cristã deixa de ser cristã. Porque Jesus disse que haveríamos de sofrer, e não apenas de desfrutarmos das bênçãos do Senhor, mas haveríamos de padecer perseguições, de padecer tribulações também. Então, o Salmo 27 expressa novamente um sofrimento pelo qual Davi está passando. O que Davi está enfrentando no contexto do Salmo 27, irmãos? A resposta é que nós não sabemos exatamente o que o salmista está enfrentando. A única certeza que nós podemos ter é que ele está sofrendo. Se é perseguição, se é problema de outra ordem, nós não sabemos exatamente, mas Davi está sofrendo, está passando por dificuldades. Há sim inimigos em seu encalço, por isso ele clama ao Senhor e pede pelo auxílio e pelo socorro de Deus. Então, vamos estruturar o Salmo 27 em 3 partes apenas. Na primeira parte nós temos aí a fé depositada no Senhor, em Deus, versos 1 a 6. Na segunda parte nós temos a oração que Davi faz ao Senhor, versos 7 a 12, e por fim, o testemunho acerca de Deus que Davi haverá de dar, no verso 13 e 14. A gente vai ver no finalzinho aqui do Salmo que Davi tem uma esperança muito grande, né, de exaltar o nome do Senhor, tamanha certeza do livramento e do socorro de Deus que ele tem dentro de si. Então vamos começar na primeira parte, a fé depositada em Deus, que vai do verso 1 até o verso 6,
Então, logo aí no primeiro verso do Salmo, irmãos, Davi apresenta 3 descrições ou 3 características do Senhor. Ele vai dizer que Deus é luz, Deus é salvação e Deus é fortaleza. Ele descreve o Senhor com essas 3 características ou com essas 3 qualidades. E quando nós pensamos na primeira, por exemplo, que se trata da luz, essa metáfora, ela aponta para vários significados no decorrer da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é luz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. O próprio Jesus disse que ele é a luz do mundo, lá em João 8, versículo 12. E lá em Gênesis 1, 3, os irmãos vão se lembrar que a luz foi o primeiro aspecto da criação, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Então a palavra luz ela tem vários significados no decorrer da Bíblia. E ela também é usada, irmãos, como um sinônimo da regeneração. Quando uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, a Bíblia também usa a metáfora da luz para falar desse milagre interior que ela experimenta. O próprio texto de 2 Coríntios 4, versículo 6, nos revela essa verdade. Então, quando Davi diz que Deus é a sua luz, ele está dizendo que ele anda na presença de Deus. Ele está dizendo que ele anda em comunhão com o Senhor. É isso que significa, o Senhor é a minha luz. A segunda metáfora, que é da salvação, aqui a gente pode entender a salvação, irmãos, tanto no sentido espiritual, a salvação que envolve o perdão dos pecados, que envolve a transformação do nosso caráter, como também aquela salvação temporal que nós experimentamos, livramentos que Deus nos concede. E a palavra salvação, quando Davi diz que Deus é a minha salvação, significa libertação, resgate, bem-estar e assim por diante. Então note, Deus ele nos salvou de maneira poderosa quando nós cremos em Jesus Cristo, fomos transformados por Ele, mas aqui na terra ainda nós experimentamos salvação, mas no sentido de livramento. Deus dá livramentos, irmãos, ainda hoje para nós. Nem sempre Ele vai nos livrar de certas situações. Seria bom se isso acontecesse. Eu gostaria de ser livrado de todas as dificuldades, tribulações e adversidades. Porém, nós temos certeza de que isso não vai acontecer. Não é uma promessa de Deus nos livrar de todas as tribulações. Ele pode nos livrar durante a tribulação. É curioso porque a vida cristã, pode perceber, todo cristão, ele está entrando numa adversidade, ele está ou saindo de uma adversidade ou está em meio a uma adversidade. A vida do cristão é marcada por isso, mas ele nunca está isento da adversidade. Que momento você se encontra? Entrando, saindo ou vivenciando uma adversidade? Eu sei que cada um está experimentando alguma coisa nesse sentido, alguma desses três aspectos da adversidade. Mas o fato é que haverá tribulação, mas também livramento. Lembra da oração de Jabes, irmãos? Se você observar lá a oração de Jabes, ele pede para Deus livramento de aflições. Aí você para pensar, ora, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Por que Jabes diz, me livra das aflições? Parece contraditório, mas não é contraditório. Nós aprendemos com isso que algumas aflições serão inevitáveis. Elas devem fazer parte da vida cristã, porque elas são instrumento de Deus para formar o nosso caráter. Por outro lado, irmãos, há adversidades e aflições que Deus quer nos livrar. E para que Ele nos livre, nós temos que pedir, nos livre dessas aflições, como Jabes orou e pediu ao Senhor. Então Deus concede livramento também. Um exemplo bíblico que Paulo experimentou de livramento, 2 Coríntios 1, 8 a 10. Olha que texto interessante. Fala assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Eu fico pensando naquela frase, Deus não envia adversidade que seja maior do que a sua capacidade de suportar. Mas Paulo experimentou uma que fugia da sua capacidade de suportar. Né? E é justamente aí que entra a graça de Deus. Quando nós estamos impotentes, aí Ele nos sustenta. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele achava que ia morrer. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Agora, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então, Paulo experimentou livramento e Deus também quer nos livrar de determinadas coisas, irmãos. E temos que pedir para que isso aconteça. É o que Davi ora. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Ele me perdoou dos pecados e Ele continua me livrando de coisas aqui na terra. E a terceira metáfora é a da fortaleza. Davi afirma que Deus é a sua fortaleza porque ele considera a si mesmo uma pessoa fraca. Quem não se considera fraco, jamais achará que Deus é forte. Isso é fato. Quem olha para si como sendo forte, pode até achar que Deus é fraco. Mas Davi tinha a correta compreensão de si mesmo. Ele não olhava para si, irmãos, com olhos soberbos, com olhos orgulhosos. Ele sabia que era fraco, por isso Deus era a sua fortaleza. Por isso que ele chama o Senhor disso. Ou seja, no Senhor há segurança, no Senhor há proteção, no Senhor há livramento. Davi tinha total convicção disso. Na sequência do texto aí, verso 2 e verso 3, Davi diz algo bem interessante que demonstra o tanto que ele confiava no Senhor, irmãos. No verso 2 e 3. Em outras palavras, ele menciona aqui algumas estratégias que o inimigo poderia utilizar a fim de capturá-lo e destruí-lo. Mas aqui no verso 2 e 3, ele demonstra uma confiança muito grande no Senhor. É como se ele dissesse assim, olha, não importa a estratégia que meu inimigo utilize para me capturar. Seja o que for, eu não temerei. Seja qual for a investida dos meus inimigos, eu vou continuar firme sem temer. Por quê? Porque o meu socorro está no Senhor, é o que ele diz aí, ó. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi se sente completamente protegido por esse Deus que é a sua fortaleza, irmãos. Então Davi olha para Deus como ele é, maior do que os seus inimigos, maior do que as perseguições, maior do que as estratagemas de Satanás. E assim devemos olhar também para Deus. Agora, a gente olha para Davi com tamanha confiança e se pergunta, como que pode esse homem confiar tanto em Deus assim? Qual que é o segredo para se confiar tanto no Senhor assim? E o verso 4 vai nos dar essa resposta, irmãos. Porque Davi diz no verso 4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Em outras palavras, o segredo da confiança de Davi é a sua comunhão com Deus. Se Davi não tivesse uma vida de comunhão com Deus, ele não teria tal confiança. Simples assim. Assim é em relação a nós também. Se nós não temos comunhão com o Senhor, não na igreja de domingo apenas, mas durante a semana, a gente não vai ter a devida confiança que deveríamos ter no Senhor. Então o segredo está na comunhão íntima com Deus, irmãos. De falar com o Senhor, de se arrepender dos pecados, de conversar com Ele, de buscar o seu socorro, de buscar o seu auxílio, de buscar a sua face. É aqui que está o segredo da vida cristã. E quando Davi diz que quer morar na casa do Senhor, ele se refere à presença do Senhor. A casa do Senhor aqui é uma referência à presença de Deus. Ele quer estar diante do Senhor todos os dias da sua vida. Ele quer viver na presença do Senhor o tempo todo, continuamente. E aí ele fala o que aí? O que ele faz na casa do Senhor? Ele contempla a beleza do Senhor e ele medita no seu templo. Meditação e contemplação, duas atitudes que devem marcar uma vida de comunhão com Deus. Meditação e contemplação. E no verso 5, ele diz que na adversidade, Deus vai guardá-lo, Deus vai abrigá-lo. E aonde que Deus vai guardar Davi, irmãos, quando vier o dia da adversidade, aí no verso 5? Pois no dia da adversidade, ele me ocultará na onde? No seu abrigo. Aonde que é o abrigo de Deus? Passa o endereço. O próprio verso vai responder. O texto diz, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Depois diz, ele me porá no alto de uma rocha. Então o segredo é estar ali dentro do tabernáculo. Ali é um lugar de segurança, porque ali dentro do tabernáculo Davi vai estar na presença do Senhor e ele vai estar seguro, porque ele está na casa do Senhor. Quando o texto diz que Deus vai colocar Davi no alto de uma rocha, isso significa inacessibilidade, irmãos. Ou seja, ali dentro do tabernáculo é tão seguro que o inimigo não tem acesso, não consegue invadir para capturar Davi. E se você observar as leis do Velho Testamento, você vai perceber que tem algumas leis que são bem severas, né? Por exemplo, se um ladrão invadisse a propriedade de uma pessoa, o dono, o proprietário, tinha o dever de proteger a sua propriedade, a sua família, até ceifando a vida desse invasor.
É como se Davi dissesse, aqui dentro da casa de Deus o inimigo não pode invadir, porque Deus vai me proteger. Eu estou seguro aqui dentro da casa de Deus. Deus é o proprietário dessa casa e Ele vai me proteger. Ele vai rechaçar o inimigo se ele tentar me invadir. Ele vai me pôr no alto de uma rocha. É isso que ele está dizendo. É isso que significa toda essa expressão aqui. Depois, no verso de número 6, para encerrar essa primeira parte aqui do Salmo, Davi ele diz que a sua cabeça vai ser exaltada acima dos inimigos que o cercam. E no tabernáculo de Deus ele vai oferecer sacrifícios de júbilo e depois ele vai cantar e salmodiar ao Senhor, irmãos. Quando uma pessoa enfrenta períodos de aflição, isso biblicamente mesmo, ela costuma andar com a cabeça baixa. Mas quando ela experimenta momentos de prosperidade, ela anda com a cabeça erguida. E Davi tem esperança de que ele vai levantar a sua cabeça, porque Deus vai socorrê-lo, Deus vai livrá-lo dessa situação. E quando isso acontecer, o que Davi vai fazer? Ele vai oferecer sacrifícios de júbilo. Que tipo de sacrifício é esse, irmãos? A gente não encontra, pelo menos ali na lei, acerca dos sacrifícios, dos tipos de sacrifícios, um sacrifício de júbilo. Mas se você observar o texto, na sequência diz, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É como se Davi dissesse, eu vou oferecer sacrifícios a Deus, ao mesmo tempo em que eu canto e salmodio o nome do Senhor. É por isso que ele fala de sacrifício de júbilo, é um sacrifício entregue em alegria, em cânticos, em salmos. Essa é a ideia do texto. E ele tem esperança de que vai fazer isso, porque Deus vai socorrê-lo e vai livrá-lo. Uma aplicação para o nosso coração, irmãos, antes de continuar a exposição do Salmo. E a aplicação é a seguinte, nós precisamos cultivar o prazer de cultuarmos ao Senhor. Davi tinha, sem dúvida, prazer de estar na presença de Deus, prazer em cultivar a comunhão com o Senhor. E o crente precisa também cultivar esse prazer. A adoração, o culto, não deve ser uma coisa ritualística, chata e enfadonha, como acontece em alguns lugares, irmãos. Eu sei que há dias que a gente não está com vontade, quem reconhece isso? Ou se acorda todo dia lá, dando cambalhota, ninguém acorda assim. Todo dia nós acordamos falando assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não acordamos assim todos os dias. Mas o fato é que nós precisamos cultivar esse prazer, para que comecemos a acordar dessa forma, para que nutramos no coração, irmãos, essa expectativa de estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra junto com os irmãos, sendo instruídos pelo próprio Deus, por intermédio de quem está pregando. Deus fala dessa maneira, nós precisamos cultivar essa alegria. É muito gostoso isso. A gente vem aqui, aprende, cresce para viver uma semana na presença de Deus. A gente reabastece, né, as nossas forças. Então nós precisamos cultivar esse prazer, porque o culto público é um meio de graça também. Não basta, é indispensável, mas não basta você orar e ler a Bíblia na sua casa. Isso não pode faltar. Só que não podemos fazer isso em detrimento do culto público, por exemplo. Não precisa vir para a igreja porque eu estou cultuando a Deus na minha casa, lendo a palavra, ouvindo pregações no YouTube, assistindo culto ao vivo nas lives que as igrejas fazem por aí, né? Tanto é que chega às 7 horas da noite, mais ou menos, irmãos, lá no meu celular tem umas 50 notificações de várias igrejas com culto ao vivo. Tem um lado bom, mas eu creio que isso fomenta um pouco mais a atitude dos desigrejados. O tanto de igreja oferecendo culto aí. Mas enfim, nós não podemos então ler a Bíblia em casa e orar em casa em detrimento do culto público. Temos que fazer as duas coisas. Porque o culto público é também um meio de graça. Deus usa o culto público para nos fortalecer na fé, para manter os nossos pés firmes no caminho dele. Por isso nós não podemos abrir mão disso, temos que cultivar o culto, o prazer pelo culto, o prazer pela comunhão. Segunda parte do Salmo então. Depois que Davi demonstra tanta confiança em Deus, ele vai orar ao Senhor aqui, no verso 7 até o verso 12. Então, começando aí pelo verso 7, ele pede 3 coisas para Deus, irmãos, aí no verso 7. O que ele pede para Deus? Ele pede para Deus ouvi-lo, ele pede para Deus sentir compaixão dele, e depois ele pede para Deus responder à sua oração. Deus não só ouça, mas sinta compaixão enquanto eu peço. Deus não só ouça e sinta compaixão, mas responde-me também. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, aí no verso de número 7.
E Deus prometeu responder a nossa oração, não prometeu, irmãos? Não só no Novo, mas no Velho Testamento também. Vamos pegar um exemplo do Novo. É claro que Davi não conhecia esse versículo que nós vamos ler agora. Ele não conheceu nem o cara que escreveu esse versículo, mas olha só. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mesmo não conhecendo esse versículo, mesmo não conhecendo o apóstolo João, Davi sabia que Deus responde orações. Por isso ele fala, Deus ouve, sente compaixão e responde ao meu clamor, responde à minha oração. E no verso 8, ele diz algo interessante que todos nós já passamos por essa experiência. O verso 8 aí do Salmo, irmãos, é um verso que os comentaristas se dividem, eles não têm certeza acerca do significado, de como interpretar esse Salmo, mas enfim, não parece que é tão complicado assim. Olha o que diz o verso 8. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E a grande questão é a seguinte, por que Deus está falando aqui no plural? Né? Por que ocorre isso no coração de Davi? Busquem a minha presença. E não no singular, busque Davi a minha presença. Né? Aí os comentaristas se dividem a respeito disso, mas vamos tentar entender esse verso 8. É como se Davi, irmãos, estivesse lá orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, Deus me ouve, Deus tenha compaixão de mim, Deus responde a minha oração, e durante essa atitude de orar, algo lhe vem ao coração, como se fosse uma lembrança de um texto do Velho, de alguma outra passagem do Velho Testamento. É como se o Espírito Santo trouxesse ao coração de Davi uma outra ordem que Deus havia dito na sua lei. E qual que é a ordem? Busquem a minha presença. Já passou por esse tipo de situação? Você está orando, você está buscando ao Senhor e de repente vem à sua mente, vem à sua memória um texto que tem tudo a ver com aquilo que você está orando. E você então se lembra desse texto e você ganha mais coragem para continuar orando. É isso que Davi está experimentando. Por isso que ele diz, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É isso que acontece. Ele está orando, o Espírito lhe traz uma verdade ao seu coração, e ele então é encorajado a continuar orando, a continuar buscando a Deus. É isso que significa, irmãos. João Calvino disse, no seu comentário, a voz de Deus, portanto, deve ressoar em nossos corações como um eco nos lugares sagrados, para que deste acordo mútuo emane confiança para invocá-lo. Verso 9. É muito interessante a gente meditar nos Salmos, porque parece que Davi sai da confiança, depois cai no desespero, depois volta para a confiança. Parece uma salada de emoções que ele experimenta. É bem ser humano, igual nós mesmos, né, irmãos? É bem inconstante, muitas vezes, emocionalmente, como nós somos muitas vezes. E aí no verso 9, ele fala, não me esconda, Senhor, a tua face. Ora, ele tinha acabado de falar, demonstrar tanta confiança no Senhor, agora parece que ele está desesperado. Parece que Deus está escondendo a face de Davi. Ele fala, Deus, não faz isso, não esconde a sua face de mim, não. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus, da minha salvação. É como se Davi dissesse, Deus, o Senhor é a única esperança que eu tenho. Se o Senhor me abandonar, o que vai ser de mim? Eu não posso contar com os homens. Eu não posso depositar minha confiança em seres humanos. O Senhor é o único auxílio que eu tenho. Se o Senhor virar o seu rosto contra mim, se o Senhor vier com ira contra mim, o que vai sobrar? Aonde eu vou parar? Qual será o meu fim? É isso que Davi questiona aqui no texto, irmãos. Mas logo depois de demonstrar esse leve desespero, no verso 8 é como se ele recobrasse de novo a sua confiança. E ele diz, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele volta a ter confiança, ele volta à esperança novamente. Então perceba essa inconstância o tempo todo no salmista. Confiança, desespero, confiança e desespero. Depois, verso 11 e 12, ele pede mais duas coisinhas para Deus durante a sua oração, irmãos. Ele pede no verso 11, direção, e ele pede no verso 12, proteção. A começar do verso 11, ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Note, Davi, ele quer se livrar da perseguição dos inimigos. Mas ele não quer se livrar da perseguição dos inimigos, custe o que custar. Ele quer se livrar da perseguição dos inimigos do jeito de Deus, por assim dizer. Por isso ele fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. É como se ele dissesse, Senhor, me livra dessa situação, mas do jeito certo.
Me ajuda a sair dessa perseguição de um jeito correto, de um jeito que te agrade, não de qualquer forma, não custe o que custar. Não quebrando preceitos ou desonrando o teu nome, mas ensina-me, guia-me conforme o teu caminho, conforme a tua vontade. Ele pede direção, irmãos. E Davi está sendo extremamente dependente aqui, porque ele está sofrendo e mesmo assim pede por direção. Porque muitos crentes, quando estão sofrendo, tomam decisões sem buscar a direção de Deus. Eles fazem aquilo que eles acham que é o correto a ser feito. E às vezes quebram a cara fazendo isso. Se esquecem de preceitos, de mandamentos, enfim, se esquecem de Deus. E no verso 12 ele pede por proteção. Ele fala assim para Deus: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Quando Davi diz isso, irmãos, ele revela um pouquinho do que está acontecendo. É bastante provável que as nações inimigas estejam pressionando Davi, que é rei, a não seguir os caminhos da aliança do Senhor. Por isso que ele pede esse tipo de coisa: não me entregues à vontade deles. Eles estão me pressionando a desobedecer a aliança, a andar contra a sua aliança, mas não me entregue à vontade deles. Me ajude a caminhar conforme a tua vontade. E eles fazem isso, Deus, lançando falsas acusações contra mim. Eles falam coisas que são inverdadeiras. Eles estão difamando a minha pessoa. Eles estão inventando coisas a meu respeito. É como se ele dissesse esse tipo de coisa na sua oração aqui, irmãos. E mais uma aplicação para a nossa vida. Nós aprendemos com Davi aqui, que nós precisamos resolver os nossos problemas do jeito de Deus. E não do nosso. Porque o nosso jeito nem sempre é o de Deus. E por não ser o de Deus, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Eu faço uma pergunta para os irmãos aqui, pensando sobre isso. O que nós fazemos quando somos injustamente prejudicados? O que você faz? Quando alguém te prejudica, pode ser até falando algo a teu respeito que não é verdade. É como você lida e reage a essa situação. Você resolve do jeito de Deus ou do seu próprio jeito? A igreja de Corinto, infelizmente, tentava resolver os seus problemas do jeito deles e não do jeito de Deus. Por exemplo, lá na igreja de Corinto, um irmão acabou levando um outro irmão para o tribunal para resolver uma questão financeira, não sabemos exatamente o que, talvez a herança, talvez sejam irmãos de família que levaram a causa para o tribunal para resolver sobre a herança dos pais, enfim, não dá para saber. Mas houve uma rixa na igreja de Corinto e eles foram resolver o problema no meio da irmandade com autoridades ímpias que não temem a Deus lá no mundo. Eles estavam resolvendo as coisas do jeito mundano e não do jeito de Deus. E qual que era o jeito de Deus nessa ocasião da igreja de Corinto, irmãos? Por mais que isso não seja popular, o jeito de Deus era que eles sofressem as consequências, que eles assumissem e ficassem com a injustiça. Esse era o jeito de Deus. Nem sempre é agradável, né? Ao nosso coração, o jeito de Deus. Mas é assim que Deus queria que eles resolvessem. Por quê? Porque o que estava em jogo não era o dinheiro de ninguém, e nem o direito de ninguém. O que estava em jogo era o nome de Cristo. Por isso que eles deveriam assumir a perda e assumir a injustiça. Porque se eles são santos, se eles vão julgar o mundo, como diz a palavra, por que eles vão levar uma causa da irmandade para ser resolvida por autoridades ímpias que não temem a Deus? Isso era um terrível mau testemunho naquela época. Eu fico imaginando a autoridade civil olhando e falando: gente, esses crentes não conseguem nem resolver entre eles a situação. E Paulo estava criticando a igreja por conta disso. Olha só o que ele diz: mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Depois leia o capítulo 6 de 1 Coríntios, que é um capítulo bem forte e bem chocante, irmãos. Então nós temos que resolver os nossos problemas do jeito de Deus. É o que Davi estava fazendo aqui. Estava sendo perseguido, mas ele não queria desonrar o nome do Senhor. E terceira e última parte do Salmo, Davi termina essa canção com um testemunho a respeito de Deus.
Ele sabe que ele vai testemunhar a bondade do Senhor, como diz o verso 13 aí. Ele fala: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na onde que ele crê que verá a bondade do Senhor? Na terra dos viventes. Aonde fica a terra dos viventes? Aonde? Aqui. Você está vivo? Todos nós estamos. Aqui é a terra dos viventes. Então Davi tem esperança de ver a bondade do Senhor, não só lá na eternidade, mas aqui, na terra dos viventes. E nós experimentamos a bondade do Senhor aqui também, irmãos. Não é só lá não. Aqui também Ele vai demonstrar a sua bondade e o seu favor para com o seu povo, na terra dos viventes. E no verso 14, ele termina a sua canção com um encorajamento para nós. Ele diz: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Talvez Davi estivesse encorajando os seus leitores, ou, bem provavelmente, Davi estivesse encorajando a si mesmo. Ele sempre faz isso, né? É como se ele dissesse para o seu próprio coração: olha, espere no Senhor. Descansa no Senhor. É como se ele dissesse para o seu coração isso. Mas serve para nós também, irmãos. Temos que descansar no Senhor. Por quê? Porque é dele que vem o livramento, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que procede todas as coisas. Por isso temos que descansar nele. E eu encerro com uma aplicação para a nossa vida. Em quem temos depositado a nossa confiança? Pensando aqui espiritualmente, em relação ao destino eterno, será que a nossa confiança está colocada única e tão somente no sacrifício de Jesus? No que Ele fez por mim e por nós? Mas há uma outra pergunta também. Em relação às coisas aqui da terra, será que nós temos confiado no Senhor e esperado nele? Ou nas pessoas? Ou no governo? Ou em qualquer outra causa, irmãos? Porque não é suficiente descansar no Senhor para a salvação. Nós temos que continuar descansando para as coisas aqui na terra também. Nós vamos experimentar a bondade dele aqui na terra também. Mas temos que descansar o nosso coração nesse fato. E eu encerro com uma frase do Thomas Brooks, puritano do século XVII, que disse: a esperança consegue ver o céu através das mais densas nuvens. Então, quando a adversidade está nos atingindo com força violenta, irmãos, se a nossa confiança estiver colocada no Senhor, vai haver esperança. E a gente vai conseguir enxergar além das mais densas nuvens. Amém? Eu gostaria de orar nessa hora com os irmãos. Coloque diante de Deus. Como eu disse no comecinho, talvez você esteja no meio de uma tribulação, ou entrando em uma tribulação, ou saindo de uma tribulação. Seja qual for o estágio, coloque diante de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos. Te louvamos mais uma vez pela tua palavra, que nos orienta, que nos conduz. Deus, eu oro para que, assim como Davi confiava tanto no Senhor, apesar de tanta dificuldade, tanto sofrimento pelo qual ele passava, eu oro para que a nossa confiança também cresça nesse sentido. Que a nossa espera esteja em Ti, que a nossa confiança esteja em Ti, e não em pessoas, e não em qualquer outra coisa, Pai. E que assim possamos crescer em dependência, possamos crescer em temor pelo Teu santo nome. Ajuda-nos nisso, pois reconhecemos que somos fracos. Pois reconhecemos, Pai, que às vezes olhamos para nós de uma forma indevida. Às vezes olhamos para as circunstâncias também de uma forma indevida e nos esquecemos de que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Abençoe o Teu povo nessa manhã, para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Semana que vem nós temos o estudo no Salmo 32, não deixe de comparecer.